Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Felipe Cast, o nosso podcast sobre mentalidade para você conhecer a pessoa que está por trás do empreendedor. Eu sou o Felipe Castro, sou host do podcast e hoje quem está comigo aqui é a Thaís Leonel. E olha só, a Thaís Leonel, gente, ela é mãe, ela é empresária, empreendedora das boas. Ela é coautora de 2 livros de marketing digital, onde ela é a referência aqui na nossa cidade de Araraquara. Vocês têm ideia? Ela é a referência do marketing digital daqui da nossa cidade. E ela é dona da agência WSI, onde ela já tem mais de 10 anos de negócio. Ela já atendeu mais de 150 projetos, 150 empresas que já passaram por ela e crescendo. Ela já gerenciou mais de 2 milhões de reais em tráfego pago, que gerou mais de 3 milhões de ROI, de retorno sobre investimento para os clientes dela. Thaís, obrigado pelo convite, por você estar aqui. Seja muito bem-vinda ao Felipe Cash e dá um oi para essa turma maravilhosa aqui. Primeiro, obrigada, Felipe, pelo convite. É muito especial estar aqui hoje. Conheço o Felipe, meu mentor, há alguns anos, participo de treinamentos e isso da mentalidade por trás do empreendedor é muito especial, porque eu falo que o projeto mais especial que eu tenho é ser mãe, não é nem os projetos de marketing digital. E eles se conversam, né? A vida pessoal e a vida empresarial se conversam muito. Então, obrigada por esse convite. Eu que agradeço. E eu quero começar com uma pergunta já na veia, tá? Porque hoje a gente vê um movimento do marketing digital, do mercado digital, onde entra muita gente nesse mercado. Então tá atrativo, né? Você vê falar muito sobre marketing, Instagram, N coisas que a gente fala, e a gente já conversou sobre isso várias vezes. E como que você vê essa turma que entra para surfar a onda do mercado e as pessoas que realmente estão querendo fazer um trabalho sério? O que diferencia essas pessoas que só estão querendo surfar uma onda aí do marketing digital, aproveitar esse hype, daquelas pessoas que realmente entregam resultado para o cliente? Qual que é a sua visão desse mercado? Eu vejo que o marketing digital ele se perdeu ao longo do caminho e essa quebra aconteceu muito em 2020. Quando todo mundo foi para casa e queria uma nova profissão ou seguir adiante. E se popularizou que marketing digital é rede social, né? E eu brinco muito que marketing digital não é Instagram, marketing digital vai muito além disso. E esse pessoal, eles acabam ficando um pouco tempo no mercado, porque eles acabam não dando resultado. Eles vendem commodity, então ele vende X posts de rede social. E o grande diferencial no marketing digital é um olhar holístico, é entender, né, de marketing, estratégia e venda. Então você tem que olhar toda a ponta do negócio do cliente. Então vai muito além de fazer uma gestão de redes sociais, é entender mercado, entender público, né, é entender da comunicação, da venda, porque às vezes em muitos projetos você consegue gerar leads qualificados, mas a ponta comercial não está preparada para aqueles leads. E aí que é o nosso diferencial, que quando a gente tem esse olhar de enxergar todas as pontas, a gente vai fechando todas as lacunas e os projetos dão resultados. Por isso que a gente está há tanto tempo, eu estou há tanto tempo no mercado, né, de comunicação e de marketing, porque a gente vai evoluindo, né, com o mercado, com o mundo e não só surfando onda. Então, às vezes tem muitas agências que são especializadas em fazer memes, só que meme não vende. Ele às vezes até polui seu público ao invés de gerar vendas. Então a gente vai nesse trabalho mais sério, né, mais minucioso, ao invés de vender commodity. Legal que você falou. E tem um tema aí que talvez já vai estar nessa pergunta que eu vou te fazer, que é o seguinte. Eu nem sabia que você tinha gerado tudo isso de ROI para seus clientes, 3 milhões, né? Então a gente conversa, ela é minha mentorada, mas nem sabia dessa grandeza da Thaís em números. E para você gerar esse resultado para os empreendedores, para os empresários, o que você entende, o que você vê ao longo da sua trajetória que é o que faz a diferença para que o marketing seja eficaz, para que o marketing realmente dê retorno sobre o investimento, que ele gere os leads qualificados e gere vendas? O que você já vê, né, ao longo desses 10 anos com relação ao resultado, do diferencial do seu negócio para os empresários? Pode parecer clichê, né? Porque todo mundo fala assim, a gente atende de forma personalizada, mas realmente é olhar de forma única por um negócio do cliente, né? Então eu brinco assim, ninguém é único, né? Nós somos diferentes e cada negócio, mesmo dentro do mesmo segmento, ele é diferente.
porque existe aquela cultura da empresa. Então, a gente olha até para a cultura da empresa. Quando a gente faz o onboard do cliente, a gente tem o costume de fazer uma visita técnica. Então, quando a gente tem um espaço físico, a gente faz a visita técnica, passa um período lá, porque nesse período a gente vai entender o processo da empresa. Então, qual que é o processo de comunicação interna? Como que a equipe interna, né, atua dentro da empresa? Por isso que o marketing é esse olhar individual dentro do mercado, porque é muito fácil você falar assim, eu vendo para mulheres de tantos a tantos anos, de classe A e B, que tem essa rotina. Ok, mas como que você trata esse público a hora que chega aqui? E como a sua equipe compra a ideia do produto que você vende? Então, essa visita técnica que a gente faz vai muito a fundo no dia a dia da empresa. E daí a gente consegue mapear todo o processo e jornada da empresa. Tanto de venda, quanto de cultura, quanto de recebimento e atendimento. Então, vai muito além de fazer um cliente oculto também, né? Que é muito comum dentro da publicidade, do marketing. Então, é essa particularidade de olhar a fundo o cliente, de estar com o cliente mesmo. Tá, legal. E qual que foi o cliente que você teve que ter esse olhar mais apurado e que foi o projeto que te encantou quando você fez esse mergulho na empresa dele, personalizou? Fala mais aí pra eu entender. Eu tenho assim, carinho por todos os clientes que passam na agência, mas tem um case muito legal que a gente ganhou até um olhar nacional com isso, e a gente atende uma concessionária aqui que tem 6 lojas no estado e ela é uma marca importante. E a gente recebeu que precisava vender um produto que eles tinham feito e eles usavam o termo dos Vingadores, né? E na época estava muito em altos filmes e tal. E a campanha que veio pronta da marca, né, da matriz, ela não convertia. E daí a gente com o time interno começou a olhar e falou assim, não, isso aqui não é item para você usar no dia a dia. Isso aqui é item de colecionador. Mas quem que é o colecionador? É quem gosta de super-herói, é quem gosta dos Vingadores. E a gente fez uma campanha oposta do que a marca estava fazendo a nível Brasil. E a gente esgotou em 2 meses o estoque desse nosso cliente. Olha só. E foi muito interessante porque daí o diretor de marketing nacional entrou em contato porque eles queriam saber qual foi a estratégia que a gente tinha usado. Então, não é porque todo mundo está fazendo que a gente também tem que fazer. Então, é esse olhar de entender o produto, de entender o público. Então, é aquela coisa de pega um café e vamos sentar. Se eu fosse, então a gente se coloca muito no lugar do cliente do nosso cliente. Então, como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de receber essa comunicação? E daí a gente vai achando os caminhos. Isso aí é curioso que você falou, porque tem a parte, quando a gente fala de marketing, vendas, existe a parte do marketing digital, onde uma agência vai, e existe a parte do cliente, faz sentido? Faz sentido. Né? E aí dá para perceber que os projetos que têm maior resultado é quando essas duas partes entendem o que é o papel de cada uma e flui muito bem. Né? E essa é uma das coisas que eu vejo muito no mercado, né? De muitos clientes falando mal, denegrindo, falando que o marketing não funciona e fica pingando de agência em agência e fica trocando, né? E falando que não funcionou essa pessoa, eu vou trocar de pessoa e tudo mais. Mas e aí talvez não seja essa troca que é o que está precisando fazer dentro do negócio dele, né? Então, ao longo da sua experiência, qual que você acredita que é a parte do cliente? Tá? Vamos pensar em 3 pilares, três atributos, 3 coisas que o cliente tem que fazer, que aí é a parte dele, para um projeto de marketing funcionar, gerar lead, gerar resultado, gerar ROI. Primeiro é ter um departamento comercial treinado para receber o lead. Né? Tanto para o pré-venda, né? Para a venda e para o pós-venda. Então, é um fluxo. A outra é ter um CRM. Então, é muito importante esse CRM, né? Para que seja monitorado desde a chegada do lead, né? E até para esse caminho, até a conclusão, ou de perda ou de ganho, né? Desse lead. E a terceira é entender que o marketing, que a agência,
ela não vende. Ela gera demanda qualificada, né? Então é aquela história. Então eu vou encher um ônibus de pessoas qualificadas e vou colocar na porta da sua empresa. A partir daqui é com você. Então por isso que a gente acompanha essa jornada inteira. Porque é muito comum, isso é muito comum, a gente receber empresas que falam assim, já testei de tudo no marketing e não funcionou. E às vezes testou os canais errados. O meu concorrente estava fazendo dancinha no TikTok. Não é porque o seu concorrente está fazendo dancinha no TikTok que você também vai ter que ter. Às vezes o seu público está no LinkedIn. Às vezes o seu público não está nem em rede social. Por mais que todas as pessoas estejam na rede social, elas estão na rede social para comportamentos diferentes. E nem sempre para executar uma compra B2B, por exemplo. Então, é entender a melhor forma de comunicação com o seu cliente final. E daí, sim, o marketing começa a funcionar. Outro ponto muito importante, que a gente conversa muito com os clientes, é sobre entender sazonalidades do negócio também, né? Então, vou dar um exemplo muito claro. Principalmente para quem faz tráfego pago agora. A gente entra numa reta do ano, né, do último trimestre do ano, onde todos os cliques, anúncios, palavras, eles ficam mais caros. Porque a gente começa numa jornada de Dia das Crianças, Black Friday, Cyber Monday e Natal. E daí, quando a gente fala para o cliente, olha, a gente ou aumenta em 30%, 40% o investimento em mídia, ou a gente vai perder alcance, é porque a gente já tem tudo isso mapeado, né? Então, as sazonalidades do negócio também são importantes para o cliente entender. Né? Então, tem várias jogadas, por isso que cada negócio é muito único, né? E por que o clique fica mais caro nessa época do ano? O que acontece no marketing digital que tem essas variações de preço? Primeiro que muitas empresas que durante o ano inteiro não investiram em tráfego pago passam a investir, principalmente varejo, né? E depois as empresas que já investem, elas têm uma tendência, isso a gente falando muito de varejo, a aumentar a verba dela para o final de ano. Então ela está muito concentrada agora, assim, na última quinzena de novembro para dezembro, existe uma injeção de verba muito maior. E daí, mas o meu público é um público de carros, que quer comprar carro. Mas o mesmo público de carro, ele pode estar sendo disputado por uma escola que está tentando fazer a matrícula do filho. Então, assim, a mesma pessoa, ela participa de vários públicos em momentos diferentes da vida dela. E daí, essa pessoa está tentando ser captada por vários tipos de empresa. E isso encarece o clique. Então, quanto mais gente colocando dinheiro ali para tentar aparecer, mais caro fica, é isso? Mais caro fica. Porque aí é mais gente querendo aparecer e aí o algoritmo, a meta, as empresas, tempo de tela, eles vendem mais caro porque é tipo um leilão, é isso? É tipo um leilão. Legal. Então, isso é importante. Gente, vocês estão anotando, né? Porque já tá virando aula isso aqui de marketing digital para muita gente. Eu já tô anotando aqui que ela falou os 3 atributos para você ter na sua empresa antes de você querer fazer alguma coisa mais elaborada em marketing, que o primeiro é equipe de vendas, e o segundo é você ter um CRM, um sistema para acompanhar esse fluxo, e o terceiro, ela falou um ponto aqui, e eu traduzi como autorresponsabilidade, esse ponto. Por quê? Se você, dono da empresa, não tem a responsabilidade de achar que vendas é uma competência interna sua, para você fazer a conversão, não vai dar certo o marketing. É isso, exatamente, né? De acordo com as histórias que você falou. Então, a responsabilidade da venda é sempre da empresa, gente. É sempre sua como empresário, treinar a sua equipe, ter a sua equipe bem treinada, ter a sua equipe bem construída, para que a hora que chegue esse lead, que é o que a agência gera, você está preparado para converter em vendas. E é isso que eu entendi dessa fala sua aqui, né? Eu posso até contar um case muito interessante, ocorreu esse ano. A gente estava com um cliente gerando demanda de leads e a gente avisava, olha, a gente fez um treinamento, falou, olha, vai chegar por esse caminho, é aqui que vocês vão ter que olhar, olhem diariamente, né? Porque quanto maior a rapidez que você tem em entrar em contato, maior sua taxa de retorno, né? E daí, todo mês a gente fechava, exportava a planilha e mandava para eles, olha, só para vocês
conflitarem aí, baterem e tal. Passou-se 5 meses, 4 meses mais ou menos, o dono da empresa falou assim, não tá dando retorno o que vocês estão fazendo. A gente falou assim, não, mas como assim? Mas e aqueles leads? Ele falou, que leads? Daí a gente falou, olha, só esse ano a gente enviou mais de 300 leads para o seu departamento pessoal. Desde janeiro até agora, eles não tinham entrado em contato com ninguém. Então foram 4 meses de trabalho praticamente perdido. Porque assim, você recuperar um lead 3 meses depois é quase que impossível. Esfriou, né? É quase que impossível. Então, por isso a importância do departamento comercial. Foi falta de treinamento da agência? Não foi. Foi falta da comunicação com a agência? Não foi. Então, é muito importante o departamento comercial estar alinhado. Entender que o marketing é uma ponta muito importante para eles. Porque a gente está trabalhando, né, o lead para ele. Então, a gente não é um concorrente, né, um inimigo do departamento comercial. É muito importante que o comercial e o marketing andem muito junto. Até porque o comercial ele tem o poder de falar sobre a qualificação, a qualidade desse lead, para que o marketing possa corrigir. É o time que anda em conjunto, né? Exatamente. Eles vão fazendo esse bate-bola para ajustar. E esse ajuste ele vai acontecendo sempre, né? É mensal, né? Eu falo, a gente tem planejamento macro, né? O planejamento do projeto, do ano, tem o trimestral, então é muito importante esse alinhamento com o time comercial, né? Com a empresa. Ah, mas eu sou uma empresa pequena, eu sou a única pessoa. Tudo bem, você é seu time comercial, então mesmo que seja uma única pessoa, dá para fazer esses alinhamentos. Ah, show, muito bem. E você falou que você é coautora de 2 livros, né? Quais são esses livros aí? Esses são livros criados pela WSI por consultores de marketing digital a nível mundial. E aqui no Brasil eu tive a participação nas versões na língua portuguesa, né, em duas edições diferentes. Uma em 2016, 2017, a outra mais ou menos em 2020. E a nível mundial, eles foram best-sellers na Amazon, no marketing digital. Peraí que eu acho que eu tenho esse livro aqui, ó. É um deles Ó, que você tem. eu acho que eu tenho. Você tá falando do livro, eu lembrei. Tá aqui. Tem um na biblioteca de casa e outro aqui, ó. Olha, gente. Olha o livro da Thaís, ó. É um desses livros, né? É esse livro. É um deles, né? É um deles. É um deles. Esse Qual capítulo que você escreveu aí? Esse daqui eu escrevi, se eu não me engano, a parte de análise competitiva. Análise competitiva? Que é muito interessante. O que é análise competitiva? Análise competitiva é quando a gente consegue analisar todos os concorrentes, entender qual é o posicionamento digital dele, o posicionamento estratégico, o quanto ele investe em tráfego pago, como ele está posicionado em Google e, né, digitalmente. Em alguns casos, a gente vai um pouco até além, olhando de forma, né, o que a gente fala offline, como ele está posicionado. Então, essa análise competitiva dá muita base para a gente entender o que está funcionando no mercado e aonde estão os gaps que a gente pode entrar e fazer o cliente se sobressair. Destacar, né? Se destacar. Nessa faixa, né? Ô, Thaís, eu anotei uma frase que você falou aqui, tá? Que você falou o seguinte, que a equipe da agência, ela tem que comprar a ideia do cliente, né? E eu anotei essa frase, eu achei muito importante essa frase. Por quê? Eu vejo muito no mercado, né, a padronização do atendimento pelas agências. E eu vejo que essa é uma dor muito grande dos clientes que buscam uma agência. Porque o cliente que ele busca uma agência, ele quer ser único, ele quer ser bem tratado, ele quer que o conteúdo saia com a cara dele e tudo mais, né? E aí a gente vê que em muitos lugares, muitas agências, essa é uma dor muito comum dos clientes, que eles reclamam que o conteúdo sai todo igual, os posts saem todo igual, esse tipo de coisa, né? E aí você trouxe esse ponto, que a equipe tem que comprar a ideia do cliente, para ela entender o que o cliente pensa, como ele fala, para realmente criar um conteúdo de valor para ele. Eu queria que você falasse mais sobre isso, da sua agência. Então, quando a gente fala em comprar a ideia do cliente, é acreditar no produto, é acreditar no processo do cliente. Sabe quando você... eu adoro aquela coisa. Então, assim, eu crio as equipes para os projetos de acordo até com o gosto pessoal, meio parecido. Então,
Vamos supor, a gente atende muito segmento pet. Então, quem trabalha nos projetos de segmento pet, tem pet. Porque gosta, porque vivencia aquilo. Isso leva um olhar para dentro do projeto. E daí você já entende a linguagem do cliente. Na visita técnica, a gente anota até o que o cliente fala repetidamente. Então, você tem a sua fala tipo, fala turma. Então, a gente sabe que isso é uma linguagem sua. Então, na sua criação de conteúdo, isso vai ter que aparecer, né? Não de forma exagerada, porque senão fica forçado, mas em momentos, né, pontuais e colocados da maneira correta. Estratégicos. Né? A gente tem uma cliente, né? Hoje ela nem seguiu mais com esse projeto, mas ela tinha um projeto muito interessante. E um dia eu mandei o primeiro, né, conteúdo dela. Ela falou assim, eu consigo ler com a minha voz. Que legal, né? Então isso é olhar de forma única para o projeto, né? E até quando a gente precisa consumir alguma coisa, a gente fala assim, então a gente vai consumir do cliente. Uhum. Porque assim, quando você é cliente também, e a gente faz muito isso, e nem sempre, né, os donos ou a equipe, os funcionários sabem que a gente é da agência, né? Às vezes sabe quem é um ou outro, mas a equipe inteira não. A gente pega muita coisa para ser ajustada. E isso facilita nosso trabalho. Então, quando você vai num cliente, você vê o atendimento do dia a dia, né? Que é o próprio cliente oculto. E isso enriquece a gente corrigir formas, né, de trabalhar para o cliente. Legal o que você está me falando. E esse ponto que você tocou tem a ver com a sua mentalidade como empresária, sua mentalidade como empreendedora. Então, você é minha mentorada, eu já te conheço, você tem 10 anos de WSI, mas eu sei que você já fez muitas coisas antes que construiu você dessa forma, né? E o que você considera ao longo da sua trajetória empresarial, como empresária, que foi te dando essa bagagem, foi te dando essa maturidade para você ter esse olhar refinado, diferenciado, personalizado para o cliente, para entregar o que ele realmente quer de valor? Primeiro, quando eu era funcionária, eu acho que eu aprendi muito, né? Eu penso que eu aprendi muito. Eu venho do jornalismo impresso e o jornalismo é uma excelente escola, porque ele te dá uma resiliência muito grande de adaptação, né? Porque você nunca sabe o que vai acontecer, nem quando você está ali cobrindo algo. Então, acho que a minha primeira bagagem, não foi a minha primeira bagagem profissional, mas a que teve uma relevância muito importante, foi trabalhar, né, como jornalista, né, ainda mais em um impresso diário também, né? Então, isso trouxe uma bagagem importante. Depois, ao longo do caminho, até me tornar empreendedora, eu sempre comprava a ideia das empresas que eu trabalhava. Então, aquela história de vestir a camisa, eu vestia a camisa. E eu nunca tive a mentalidade de funcionário. Então, eu pensava assim, se o negócio fosse meu, como eu deveria estar agindo, né? E quando eu tive a minha agência, era muito claro para mim como gerir o negócio. E eu falei isso com a minha equipe essa semana. A gente tem que tomar cuidado com a nossa zona de conforto, né? Com a nossa zona de gostos. Porque quando a gente trabalha com comunicação e marketing, a gente trabalha com diferentes públicos e segmentos. E a criatividade, ela nunca começa numa coisa que eu gosto. Ela sempre vem de referência para uma coisa que eu estou aberta a conhecer. Então, eu ando de carro ouvindo rádio. Dificilmente eu coloco um Spotify. Porque quando eu estou ouvindo rádio, eu escuto propagandas, eu escuto coisas diferentes do que se eu direcionasse só o que eu gosto de ouvir. Se eu estiver de carona, né, se eu não estiver dirigindo, eu olho placa de outdoor, eu olho painel de LED, eu olho fachada de loja. E quando eu viajo, eu tenho um olhar para o que é o marketing, o que é a comunicação daquele local. E quando eu vou a eventos também. Então, meu marido até falou assim, nossa, mas a gente está aqui para se divertir, você está pensando em marketing? Eu falei, poxa, mas olha quanta experiência do usuário, né, o evento proporciona.
Então, todos esses caminhos levam até desenho infantil, que eu assisto com as minhas filhas, às vezes me dá algum insight. Então, assim, eu estou sempre muito aberta a ser impactada por comunicações diferentes. Muito bom, né? Você sabe que uma das coisas que a gente fala muito até em mentoria é sobre intencionalidade, né? Então, quando você vai para um lugar, vai para um ambiente, tá a caminho do trabalho, ou seja, fazendo qualquer coisa, qual que é a intenção que você tem de fazer aquela atividade? Seja uma reunião de networking, seja um café, seja até uma viagem que você faz, sei lá, pra Disney, por exemplo, né? Que a gente gosta muito desse negócio de Disney, né? E qual que é a intencionalidade, qual que é o olhar de estar naquele lugar? Porque é isso que faz com que a gente abra os filtros mentais para aprender com as situações, né? Eu vejo que você faz isso muito bem ao longo da carreira, né? E uma coisa que eu tenho curiosidade de saber é como que você, internamente, dentro da WSI, como que você passa a sua mentalidade para os seus colaboradores, como que você cria a sua cultura, como que você transfere esse olhar para você impactar eles e eles também gerarem resultado para as pessoas, para os seus clientes? Primeiro, eu acredito muito que a gente lidera por exemplo. Então, assim, eu sou uma pessoa muito presente ali. Então, cada um tem a sua função, mas eu não delargo as funções. Eu caminho muito com eles. Acho que esse é o primeiro ponto. Outra coisa, eu não paro de estudar. Eu estou sempre estudando e mostro e apresento isso para eles. Então, a gente tem uma parte da agência, tem um budget só para treinamentos mensais. Então, porque eu quero que eles estejam abertos a isso. E eu tenho um olhar individual para cada um. Eu falo que a gente tem um coletivo, a gente tem a cultura da empresa, né? E não é que a empresa vai se adaptar de forma individual a cada um. Mas eu consigo olhar para cada um de forma individual. Então, assim, eu sei como me comunicar com cada um, eu sei o que agrega, o que gera valor e as formas de comunicação, quais são os gatilhos que motivam cada um ali dentro, né? Então, a gente já fez até um estudo, né, de comportamento, de pensamento deles. E a gente tinha, né, antes, principalmente quando a gente era 100% home, eu começava toda semana perguntando como tinha sido o final de semana de todo mundo. Então a gente fazia assim, 15 minutos da nossa reunião era, nossa, eu fiz tal coisa, porque era uma maneira da gente conhecer aquele profissional fora do ambiente de trabalho. E quando a gente conhece também um pouco dele fora do ambiente, a gente entende porque profissionalmente ele pode agir de certas maneiras. Então eu tomo muito cuidado com esse olhar individual para minha equipe, né? E é uma coisa que eu tomo cuidado para que quanto mais a gente cresça, eu ainda consiga manter de alguma forma esse olhar individual. Porque assim, né? Hoje com 12, 15 pessoas a gente consegue, mas eu fico pensando, e quando a gente tiver 50? Né? Então eu treino os líderes das equipes para que eles também tenham esse olhar. Né? Pra gente ter um ciclo constante. Legal. E gerar novos líderes, né? E gerar novos líderes. E eu fico aqui imaginando que ao longo desses 10 anos de carreira que você tem na WSI, lá do começo até hoje, passou por um monte de coisa, né? Muitas histórias, muitos desafios, né? E qual que foi o desafio, né, que você passou ao longo dessa carreira que você acredita que mais forjou a Thaís empreendedora? Sabe? Aquele desafio que mais forjou, que mais... né? Você fala, caraca, no momento foi complicado, foi doloroso, mas que hoje você olha para trás e fala, caraca, se eu não tivesse passado por isso, eu não teria me tornado a empresária que eu sou hoje e ter os resultados que eu tenho hoje. Eu acho que tem 2 momentos. O primeiro foi entender que eu tinha que sair dos bastidores e ir para o comercial da empresa. E como assim sair dos bastidores? Porque quando a gente abriu a agência, né, eu sempre fui gerente de projetos, né, eu falo que eu sempre fui dos bastidores. Então eu nunca fui a pessoa comercial. E ao longo do início da agência, eu entendi que eu não podia ser só a gerente de projetos. Então eu tinha que sair para captar. E isso não era uma zona
muito normal para mim. Então, né, 20 anos trabalhando na área de comunicação, faziam 10 que eu era ali atrás das câmeras. E daí, esse foi o primeiro conceito que eu tive que quebrar. Então, assim, sai dos bastidores e vai para a linha de frente, né? Onde pulsa mesmo o coração da agência, onde vai gerar negócios. Esse foi o primeiro. E daí, o auge do desafio vem em 2020, quando começa a pandemia, e a gente estava num ano muito grande de ascensão. Eu tinha um sócio, grávida, e em julho nasce a Mel, né, o auge da pandemia, e com a Melissa com 3 meses eu percebo que eu não quero mais a sociedade, porque as coisas estavam caminhando de maneira diferente do que eu projetava para uma empresa. E daí eu tive a coragem de chamar o meu sócio para uma conversa e falar, ó, ou você fica, eu saio, ou eu fico e você sai. E era uma decisão muito ousada, porque com uma filha de 3 anos, uma bebê de 3 meses, pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, porque a gente não tinha vacina naquela época. E foi uma decisão muito corajosa, assim. E é muito interessante que naquele ano, mesmo com pandemia, um mês depois que eu compro a parte do meu sócio, fico, né, sozinha na WSI, a gente aumenta em 30% o faturamento da agência. Só. Então eu falei, pô, tô no caminho certo, tomei uma decisão assertiva, né? E eu tenho essa projeção de crescimento desde quando a gente abriu a agência, né, até hoje. Então, assim, a gente vem mantendo o crescimento sempre acima de 30%, 40% ano. Então, isso é entender que está no caminho certo. E a gente está muito no caminho certo porque a equipe compra a ideia da WSI. Isso é bom, né? Isso é excelente. Eu tenho uma equipe excelente. Então, a gente está remando todo mundo para o mesmo lado. Nossa, que massa, hein? Não sabia dessa história, não. Não sabia? É, curioso, né? E você falou de um ponto aqui que eu quero começar a abordar com você. Vamos lá. Você falou dessa mudança, né? Dessa virada de chave que foi você nesse momento da pandemia, decidir empreender sozinha e com a segunda filha aí chegando, né? E maternidade é algo muito forte para você, não é? Para mim é algo prioritário, né? É muito interessante. É muito forte, né? E você acredita que a maternidade, ela trouxe para você mais garra, energia para você empreender? Muito. Muito, muito, muito. Porque assim, eu falo que uma mãe que é capaz de passar uma madrugada com um filho doente, com febre, e no outro dia tá trabalhando como se nada tivesse acontecido, faz o que quer, né? Consegue muita coisa. E a maternidade me trouxe uma serenidade de entender caixas, né? De entender que isso eu venho trabalhando ao longo do tempo. Não é assim, acordei um dia e entendi isso. Não, eu venho trabalhando isso. Ela me dá substâncias de achar que nem tudo é o fim do mundo. Porque às vezes quando você está empreendendo, você perde um cliente, fala, mas que... E daí você vai buscar seu filho na escola e ele vem falando uma coisa que é tão simples, mas para ele, você fala, pô, é isso que faz sentido. Então, assim, a maternidade me traz esse olhar de você tá com um problema, ok, mas vamos respirar fundo, deixa aqui o trabalho, vamos olhar isso, né? E de outra maneira. Então, a maternidade me ajudou a enxergar coisas de outras formas. Eu falo que eu era muito estressada antes da maternidade. E as meninas me deram uma acalmada. Então, curioso, né? Em casa acontece a mesma coisa, né? Pra quem não sabe, a Vanessa tá ali atrás dos bastidores na câmera, só cuidando de tudo. Minha esposa, porque a gente tá com uma bebê de 9 meses também, a Aurora, né? Você acompanha, enfim, né? Já pegou no colo, tudo, né? E uma das coisas... Eu vejo assim, a maternidade, né? Quem pode falar melhor é você, minha esposa, né? Eu vejo do lado da paternidade. Porque antes eu tinha certo receio de ser pai. Porque você fica com frio na barriga, você fala, caraca, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir suprir? Será que eu vou conseguir pagar a escola, o boleto, o leite, essas coisas? Passa na cabeça da gente, não tem como, né? Passa na cabeça.
né? E foi muito curioso, porque quando a Vanessa estava grávida, eu costumo dizer que a mãe vai gerando a criança vai gerando a mãe e vai gerando o pai ao mesmo tempo, né? Então a questão da gestação, né, ela tem o seu tempo de ser, né, até para os pais irem se acostumando com essa ideia que é uma virada de chave, principalmente o primeiro filho, né? E eu me lembro que foi no momento da gestação da Aurora que muita coisa começou a mudar. Muita urgência começou a acontecer internamente dentro de mim de fazer projetos novos, de tirar do papel muita coisa que estava no mundo das ideias, né? De ousar fazer diferente, de arriscar, de dar uma win na vida, de tudo ou nada, né? Então, eu vejo que um filho, né? Quando você se torna pai, você se torna mãe, né? Ele vem para quebrar muito paradigma, né? E quando a gente percebe que o filho ele deixa a gente mais rápido, mais produtivo, mais corajoso, mais audacioso, e a gente começa a usar essas habilidades, esses recursos internos que a gente fala na PNL, não só para paternidade, para maternidade, mas também para o mundo dos negócios, cara, a gente vira uns foguete. É isso que é interessante de ter filhos. Eles ajudam a gente a melhorar. Então, eu sou um ser humano muito melhor do que antes das meninas, né? E toda vez que acontecer alguma coisa, a primeira pergunta que eu me faço é: que exemplo que eu quero ser para elas? Então, isso me ajuda a tomar decisões, né? A Flor, por exemplo, começou a fazer pulseira de miçanga e ela quis abrir a loja de pulseira delas. Porque minha mãe tem uma empresa, eu também vou ter a minha. E foi muito bonitinha que eu falei assim: então deixa eu ser sua sócia. Ela falou: não, você pode ser a minha assistente. Contratou a mãe. E eu te pago R$2. Então, é exemplo, né? Porque elas perguntam o que eu faço, por mais que elas não tenham dimensão do que é o marketing, mas elas entendem que eu vou para reunião, que eu saio, elas palpitam a roupa, elas palpitam o sapato, elas falam se tá bom, se não tá bom. Então, você se torna exemplo. E assim, filho te faz se alimentar melhor, praticar atividade física, né? Eu tô falando assim, nos extremos, mas te ajuda, sim, a ser melhor. Você acha que você ficou mais produtiva com as meninas? Muito mais. Eu fiquei muito mais produtiva e produtiva de uma forma inteligente. Porque eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, eu tinha longas jornadas de trabalho e, tipo, sem pausas. Eu só ia. Eu achava que a vida era trabalhar. Com a chegada delas, eu paro. Então, eu tenho a minha agenda fechada para almoçar com elas, para fazer atividade de escola, para conciliar a minha agenda com as atividades delas. Então, elas me fazem descansar também do trabalho, né? Lógico que existe a flexibilidade de que vai ter noite que eu vou precisar trabalhar, mas elas me ajudam a parar e enxergar outras coisas da vida. Então, essa foi uma das coisas que a gente mais aprendeu em casa também. Porque no começo, né, bebê pequena, tudo vira de ponta cabeça, né? A rotina é maravilhoso, mas vira de ponta cabeça, né? E uma das coisas que a gente aprendeu, eu principalmente aprendi muito, é entender o tempo das coisas. Que tem tempo de trabalhar, o tempo de cuidar da bebê, o tempo de estar com a família e reestruturar a agenda para isso, né? E como que você está reestruturando sua vida para isso? Como você reestruturou e vem mantendo para você conseguir aquela história? Como você dá conta de tudo? Essa é a pergunta, né? Quando você vê uma mãe, quando você vê uma empresária, gente, você pergunta assim para ela: como que você dá conta de tudo? Então, Thaís, como que você dá conta de tudo? O primeiro é a organização. Acho que a organização é fundamental. Eu tenho tudo anotado que eu tenho que fazer e tudo na agenda. Então, eu tenho a reunião do time semanal fixada na agenda. Eu tenho bloqueado os horários que eu tenho que estar na escola para pegar. Então, eu tenho essa organização. Acordo às 15 para as 5 da manhã também, todo dia, tá? Senão, não dá conta, porque são só 24 horas. Mas, organização e planejamento, acho que isso é fundamental. Então, assim, eu já sei como vai ser a minha semana que vem, né? Eu já sei como vai ser o meu próximo mês em algumas pontas. Então, eu tenho isso muito organizado. E uma coisa que eu aprendi, né, e muito com as mentorias, com os treinamentos,
é entender flexibilidade. E quando você empreende, você tem os ônus e tem os bônus. O que eu entendi como bônus? Que eu tenho essa flexibilidade de, durante o dia, eu poder levar uma filha ao médico, né? Só que, dependendo do que tiver acontecido durante o dia, eu vou trabalhar até meia-noite, 1h da manhã, para compensar as entregas que eu preciso. Porque por mais que eu tenha uma equipe, eu também tenho as minhas atividades, né? Então, é usar a flexibilidade de empreendedora, de empresária, a favor também da maternidade. Então, isso eu aprendi. Mas é muita organização e muito planejamento, né? Eu falo que as minhas manhãs são cronometradas, até a chegada delas na escola é extremamente cronometrado. E quando eu preciso, uso até os alarmes do celular para saber, Sim, é tal hora, sim. é tal hora. Show, muito bom. Então a gente falou da Thaís empresária, a gente falou da Thaís mãe, mas eu quero saber da Thaís ser humano. Quem que é o ser humano? Quem que é essa pessoa? Quem que é a Thaís Leonel por trás de todos esses papéis que você desempenha? Empresária, mãe, líder e tudo isso que tem, que as pessoas veem, né? Mas o que elas não veem, né? O que está por trás, o que está dentro da sua mentalidade, o que está dentro de você, da sua essência, que é o que as pessoas não veem, mas que ao mesmo tempo está em todos os lugares que você frequenta. Primeiro que eu gosto de ajudar muito, de uma maneira muito discreta. Então, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto muito de histórias. Eu ando pela rua, às vezes passa alguém e fala assim, nossa, mas o que será que é a história dessa pessoa? Porque acho que todo mundo tem uma história. Então, eu tenho um pilar na minha vida de honestidade que pra mim é muito forte, né? E de respeitar o outro. Não importa, né? E isso eu falo para as minhas filhas. Tudo bem que a pessoa foi mal educada, brigou, a gente vai sempre manter o respeito, né? Então, a Thaís leva isso para todas as áreas da vida dela. E eu gosto realmente de ajudar, eu gosto de olhar o ser humano por trás, né, daquele papel que ele está exercendo no momento, né? Então, eu tenho essa visão de ajudar a resolver problemas. Eu acho que eu tenho essa parte rápida de soluções. Sim, sim. Eu vou te fazer uma pergunta que não estava no script, mas eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto. Porque um dos temas que eu tenho certeza que todas as pessoas que vêm até mim, meus alunos, meus mentorados, tem muito forte, uma área da vida muito forte, é a espiritualidade. Independente de crença, viu, gente? Independente de qual a sua religião, espiritualidade é o que te conecta com algo maior, tá? E como que a espiritualidade, essa conexão, essa energia está presente dentro do seu trabalho, dentro do marketing digital, dentro de tudo que você faz, né? Porque eu sei que você tem essa espiritualidade forte, essa energia forte, essa conexão forte, e como que isso flui por você e chega até as pessoas que você atende? Eu sou muito espiritualizada, né, realmente, assim, sem vertentes de religiões, e eu acredito muito em energia. E eu acredito muito numa energia de gratidão. Para mim, existe muita lei do retorno, a lei do universo, cada um chama de um jeito, que, assim, tudo que eu faço e faço de coração vai voltar para mim. Não importa se eu tô fazendo uma coisa boa ou se eu tô fazendo uma coisa ruim. Para mim, a lei do retorno, ela nunca falha, né? Às vezes a gente não entende, mas ela nunca falha. Então, assim, tem uma coisa muito interessante, pegando a parte profissional, que são clientes que entram ou alguém que entra para trabalhar na agência e a gente percebe que a energia não bate. E essa energia da honestidade, do bem, né? Não bate. Essas pessoas não ficam. Esses contratos se encerram por algum motivo, alguém da equipe pede demissão ou vai para algum outro, né? Então, eu falo que a energia, ela tá muito presente. E eu sou uma pessoa muito grata pelas coisas. Então, assim, todos os dias eu agradeço. Eu agradeço pela minha família, eu agradeço por ter uma casa, eu agradeço pelas pessoas da minha equipe, eu agradeço pelos clientes. E a mesma prosperidade que eu peço para mim,
eu peço para todo mundo que está comigo. Equipe, cliente, então, assim, né, eu falo que eu vou rezar e falo, então, obrigada pela minha equipe, que a gente prospere, que a agência cresça e que os clientes também possam crescer. Então, assim, até os clientes estão nas minhas orações diárias, sabe? Sim. Porque eu acredito muito nisso, né? Que vai além dos negócios. Então, acho que quando você está fazendo algo de coração para alguém, e eu tenho até boa relação com concorrentes meus aqui na região, de trocar experiência, de ajudar, porque faz parte de mim isso, assim, de querer ver o bem, de querer ver o outro bem, Sim, sim. né? Acho que quando todo mundo tá nessa energia boa, as coisas fluem muito mais fácil. As coisas fluem muito, né? Essa parte da espiritualidade é algo que é impressionante, mas assim, cada mentorado meu traz muito forte. E é uma das coisas que a gente trabalha muito na mentoria, na Initium, né? Que é a nossa mentoria mais top, que a gente tem mais profunda, que é como que a gente liga essas coisas, como que a gente utiliza a mentalidade, como que a gente utiliza a espiritualidade, como que a gente aprofunda no sistema de crenças, como a gente ressignifica muita coisa e trabalha isso para que o empresário seja cada vez mais livre e mais focado, né? Porque a gente estava até falando aqui antes da gravação sobre isso, que mentoria é para quem já está em alta performance e ele quer encontrar um direcionamento. A gente estava falando a diferença entre curso e mentoria, né? Então, um curso é para quem busca uma capacitação, um conhecimento mais técnico para já aplicar aí para o mercado e já ter retorno sobre isso. Mas para quem busca mentoria, né? A pessoa que está buscando mentoria, ela está buscando visão, direcionamento, porque ela já está em alta performance, né? E é isso que faz a diferença. E você já está comigo há um certo tempo e eu te acompanho e vejo seus resultados há certo tempo. E como que você vê e pode falar para o pessoal da importância da transformação da mentalidade ao longo da jornada empreendedora para você começar a ter resultados acima da média, escalar e viver uma vida totalmente diferenciada? Eu acho que a gente quebra muitas crenças, eu acho que começa com isso, a minha mentalidade começou a mudar quando eu entendi aonde estavam as minhas crenças que estavam me amarrando, né? E isso não foi do dia para a noite, né? Foi ao longo dos anos, entender que o pensamento positivo faz a diferença, vamos usar a energia buscando uma solução e não focado no problema. São pequenas ações de mudança de mentalidade no dia a dia que ajudam a gente a crescer, do tipo mudar palavras. Então, ontem mesmo eu falei, nossa, eu tô tão cansada. Eu falei, não, eu dou conta. Eu vou dar conta. Então, assim, né, não focar no negativo. Então, assim, ser mais afirmativa com as coisas. Eu quebrei muito padrões, né? Muitas coisas que eu achava que não era pra mim ou que não me pertenciam. E isso refletiu muito nos negócios, né? Como posicionamento, com resultado, porque eu escondo muito os meus resultados, né? Você sabe disso, né? Em algumas partes eu ainda fico nos bastidores, então é muito interessante que isso é uma outra coisa a ser trabalhada, né? Essa mentalidade de mostrar resultados. Então eu gosto de ajudar todo mundo a mostrar resultados, clientes, e eu acabo deixando ali os meus guardadinhos. Então, mas né, eu vejo uma Thaís de 10 anos atrás por uma Thaís de agora, que trabalhou PNL, que trabalhou, né, as mentorias, que entendeu conceitos diferentes e que aplica. Acho que o muito importante é o aplicar. Então, né, às vezes a gente sai das mentorias com insights e daí acontece alguma coisa e fala assim, opa, peraí que aqui é exatamente aqui que eu tenho que aplicar isso. Até ser alguma coisa mais usual, casual, né, do dia a dia, e daí fica pra vida e quando você percebe, já foi. Então, acho que é isso. E o futuro? E 2026? O que vai ter aí de novidade em 2026? Quais são os objetivos? Quais são os sonhos? O que tá planejado aí pra sua vida e pra WSI? Crescer,
a WSI, né? Crescer em resultado para os clientes, crescer equipe, crescer em projetos, né? Existe essa projeção. A gente está completando 10 anos, né, de agência mesmo. Eu, como WSI, tenho 15 anos, mas a minha agência está completando 10, então existe, né, um planejamento para esses 10 anos de agência. A Thaís, quanto profissional, estrategista, né, lançar uma coisa que eu faço nos bastidores, mas, né, ter essa mentoria de agências, que é uma coisa que eu faço ajudando aqui de forma informal as agências, mas formalizar isso que já existe, né? De lançar como mentora, de fato. Né? De lançar isso de fato, porque o projeto já existe, já tem nome, já tem tudo. E você já faz isso nos bastidores, né? Exatamente. Então, é muito interessante que eu brinco que eu sou o 180 digital de muita agência e as pessoas nem imaginam. E eu acho muito legal isso, de outras agências confiarem o cliente deles a nossa equipe, né? E daí, quanto Thaís mãe, viajar com as meninas, brincar, crescer, os espetáculos de sapateado, balé, teatro, né? Essas coisas que as meninas estão sempre envolvidas. E a Thaís, esposa, continuar tendo tempo com o marido, a gente se divertindo junto, né? Então, e o cachorrinho, né? E Cachorrinha, né? Agora tem a Pompom, né? Uma nova integrante da família, que ela ainda está decidindo se ela é um cachorro, se ela é um filhote de raposa, um urso selvagem. Ela ainda não decidiu, tá no tempo dela. Tá no tempo dela, muito bom. E a gente já está encaminhando para o final, né? E como ritual do final, eu quero te fazer uma pergunta, tá? Fazer um exercício aqui. Se você pudesse voltar lá no passado para Thaís criança, falar com a sua criança lá do passado, né? Hoje com toda a trajetória, com todo o olhar, todo o amadurecimento, e chegar lá, olho no olho com ela e passar uma mensagem para ela da Thaís do futuro, como se fosse uma máquina do tempo, qual a mensagem que você passaria? Inclusive, se você quiser, pode até olhar para a câmera ali. Olhar para a câmera. É uma história muito engraçada. Eu brinco que eu sou exatamente o que eu brincava com as minhas Barbies. Então, a Thaís, que brincava de Barbie, que brincava que ia ser uma empresária da área da comunicação, eu brincava de ser jornalista. A minha Barbie viajava o mundo inteiro, tinha o escritório dela e era toda bem-sucedida. O que eu posso falar para a Thaís, criança, você conseguiu. A sua Barbie existe hoje na versão morena. Então, dá certo sonhar, dá certo se divertir, né? É isso. Então, dá muito certo e você deu muito certo. Inclusive, hoje essa Barbie tá fora da caixa. Piada, não é uma piada, mas é uma conversa interna. Quem quiser saber mais, chama a Thaís, ela vai te explicar o que aconteceu, né? Curtiu o papo? Excelente, adorei, nem vi a hora passar. Valeu? Muito, sempre. E como que o pessoal encontra você nas redes sociais? No Instagram eu tô como Leonel, TH, né? Meu nome tem H. No LinkedIn, Thaís Leonel. Todas as outras redes, tô como Thaís Leonel, me chamem, vamos bater papo. Adoro dividir conhecimento, gosto muito de conversar. Então, tô aí. É isso aí. Thaís, obrigado por você estar aqui, né, com esse episódio que está iniciando esse projeto maravilhoso do nosso podcast, tá? E se você aí, né, curtiu muito esse podcast, chegou aqui até o final com a gente, então compartilha, manda para quem faz sentido esse conteúdo, essa aula de marketing digital, conhecer essa profissional maravilhosa e acompanhe os próximos episódios do Felipe Cash. Maravilha? Então, um excelente dia para você e até mais. Tchau!